Meu nome é Lúcio de Moraes e este é o canal Éden, onde tudo começou. Tudo o que foi apresentado até aqui nos trouxe a um ponto inevitável. Se existiu uma sabedoria universal, se a matemática foi, um dia, o idioma vivo da natureza, se a humanidade já operou em um nível mais alto de consciência, corpo e longevidade. Então a pergunta deixa de ser se perdemos algo e passa a ser onde, quando e como isso ocorreu. Para responder a isso, precisamos retornar a um dos textos mais controversos e mais mal compreendidos da história humana, o livro de Gênesis, capítulo 6. Aqui não entraremos com olhos religiosos, nem com dogmas, nem com receios. Entraremos com biologia, com ciência investigativa e com a hipótese de que algo objetivo e mensurável aconteceu com o corpo humano naquela ocasião. Gênesis 6 descreve um mundo anterior ao dilúvio, um acontecido narrado por todas as civilizações antigas, em que os seres humanos possuíam longevidade extrema, estrutura física superior e uma interação direta com forças que hoje não compreendemos plenamente. Após esse período, algo muda. A vida humana passa a ser limitada. O corpo se torna mais frágil. A longevidade despenca ao máximo de 120 anos. A humanidade entra em um novo regime biológico, com recorte de 90% do seu potencial. A pergunta central deste vídeo é simples, e ao mesmo tempo profundamente perturbadora. Houve um corte no DNA humano? Não falamos aqui de edição genética moderna, mas de uma alteração estrutural, uma redução, uma limitação deliberada ou consequente na expressão do potencial humano. Hoje, a ciência tenta melhorar o DNA. Mas e se o que chamamos de progresso for apenas uma tentativa inconsciente de retornar a um estado anterior? E se Gênesis 6 não estiver falando de mitos, mas de um evento biológico real, descrito com a linguagem disponível para aquela época? Neste vídeo, não afirmaremos conclusões precipitadas. Faremos o que a verdadeira ciência exige: observar, comparar, formular hipóteses e testar coerência. Porque compreender o que perdemos é o primeiro passo para saber quem realmente somos. E apenas quem entende a própria origem universal pode reivindicar com maturidade a sua herança cosmológica. Se em Gênesis 6 estamos diante da hipótese de um corte biológico no ser humano, então surge uma consequência inevitável. Aquilo que perdemos no corpo também foi perdido na consciência. E, curiosamente, no século XX, a própria humanidade produziu um espelho disso. Em 1974, enviamos ao espaço a chamada mensagem de Arecibo, tratada como feito tecnológico, mas algo muito mais profundo. Ela pode ser lida como uma autodeclaração inconsciente sobre quem acreditamos ser depois do corte biológico. Observatório de Arecibo, Porto Rico, 16 de novembro de 1974. Os astrônomos no SETI, o Instituto de Busca por Inteligência Extraterrestre, apontam o maior radiotelescópio do mundo para um aglomerado estelar a 25 mil anos-luz da Terra e transmitem uma mensagem. Ela contém informações codificadas binárias, incluindo os números de 1 a 10, uma imagem do DNA humano, uma figura humana e um gráfico do sistema solar, destacando a posição da Terra. Apresentamos números, elementos químicos, um DNA de dupla hélice e um corpo humano reduzido, dependente de antenas externas. Ou seja, descrevemos um ser biologicamente limitado e separado do idioma natural da realidade. Falamos a partir do estado pós-Gênesis 6. Mas toda pergunta sincera atrai uma resposta. Surpreendentemente, quase 26 anos após a transmissão de Arecibo, um agroglifo quase idêntico à mensagem binária do SETI apareceu em um campo no condado de Hampshire, Inglaterra. A formação que apareceu perto do Observatório de Rádio de Shilbolton em 2001 repetiu a mensagem enviada pelo SETI, mas parecia mostrar um sistema diferente de planetas, sugerindo que é um outro sistema solar. O DNA não era de dupla hélice, e ao invés de um humano, vemos um humanoide com uma cabeça maior e um corpo menor.
ela não contradiz, ela responde. A resposta não vem em palavras, mas em linguagem visual e matemática, exatamente como um idioma universal faria. As diferenças são evidentes. Onde Arecibo mostra dupla hélice, Tio Bolton mostra uma estrutura tripla. Onde mostra um corpo frágil, ali vemos um ser robusto e pleno. Em vez de uma antena externa, Tio Bolton aponta para o próprio ser humano como antena viva, como meio natural de comunicação com o cosmos. A mensagem parece dizer: não, vocês não são apenas isso que veem, isso é apenas o que vocês se tornaram. Essa terceira hélice, que aparece como informação estrutural, dialoga com a hipótese de que o DNA humano atual não está completo. Pai, mãe. E uma terceira ação, informacional, organizadora, ligada à consciência e ao Criador. O que Gênesis descreveu, Tio Bolton apresenta. Arecibo revela nosso estado atual. Tio Bolton apresenta a memória do que fomos e do que podemos retornar a ser. Talvez não estejamos apenas evoluindo. Talvez estejamos tentando, inconscientemente, retornar à configuração original de onde fomos arrancados por aquele corte biológico. Mas há um problema. Não se volta à origem sem uma matriz original. Uma restauração dessa magnitude não vem apenas de dentro da limitação. E é nesse ponto que a pergunta muda. Não é se existe vida fora da Terra, mas quem pode restaurar o que a vida humana perdeu aqui dentro? Se no capítulo 6, Gênesis, notamos um nítido corte biológico, e se nas mensagens de Arecibo e Tio Bolton enxergamos o testemunho de quem nos tornamos e a memória do que fomos, então surge uma pergunta decisiva para o nosso tempo. Como recuperar aquilo que foi perdido sem repetir os erros do passado? A resposta não vem da religião isolada, nem da filosofia sozinha, nem da ciência fragmentada. Ela surge no ponto exato onde todas essas linhas voltam a se encontrar. Esse ponto se chama física quântica. A física quântica não é apenas um novo ramo da ciência. Ela é o momento histórico em que a humanidade redescobre que a realidade não nasce da matéria, mas da informação viva. No nível quântico, a matéria deixa de ser fundamento e passa a ser consequência. Antes da partícula, há a probabilidade. Antes da forma, há o padrão. Antes do corpo, há o código. Aquilo que os textos antigos chamavam de verbo, a ciência moderna começa a chamar de campo informacional. Não são conceitos opostos, são linguagens diferentes apontando para a mesma estrutura da realidade. O que a física quântica revela é que o universo responde à observação, à intenção e à coerência, ou seja, à fé, como descrita em Hebreus 11. A consciência não é produto da matéria. A matéria é moldada em diálogo com a consciência, e isso muda tudo. Porque se a realidade é informacional, então o DNA não é apenas química, é linguagem. Se a matéria responde à informação, então toda equação é apenas uma sombra imperfeita do verbo matemático vivo que sustenta a forma. A física quântica não nos entrega o idioma universal pronto. Ela faz algo ainda mais importante. Ela acende o farol. Mostra que existe um alfabeto anterior à matéria, que números não são apenas ferramentas humanas, mas caracteres estruturais da realidade. É exatamente essa matemática viva que Pitágoras conheceu entre os últimos sacerdotes sumérios. O que chamamos hoje de avanço científico talvez seja apenas o início do retorno. O homem do passado operava esse idioma intuitivamente. O homem moderno o fragmentou. O homem do futuro precisará reintegrá-lo conscientemente. E é por isso que este canal existe, não para ensinar mais teoremas, não para adicionar hipóteses e incompletudes, mas para investigar uma nova e, ao mesmo tempo, antiga visão matemática. A matemática como idioma quântico, a física quântica como ponte, e o verbo vivo como fundamento da matéria e da consciência. Estamos deixando a infância intelectual. Estamos nos aproximando da maturidade.
Porque se falamos de coisas terrestres e não somos compreendidos, como poderíamos falar das universais? No próximo vídeo, daremos o passo seguinte. Buscaremos o idioma universal da natureza, seu alfabeto primário, seus caracteres e algoritmos vivos, e entenderemos como ele foi fragmentado, não apenas na linguagem humana, mas na própria consciência. O farol já está aceso. Agora é tempo de caminhar em direção à luz.